Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Eu quero explicar para vocês hoje um pouco de níveis tróficos nos ecossistemas, a parte de cadeias alimentares e também começar a falar um pouquinho sobre teias alimentares, tá? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda uma coisa. Nas cadeias alimentares, você tem dois grupos de seres vivos que fazem parte dela, sempre. Então, eles são os autótrofos e os heterótrofos, tá? Então, esses dois grupos de seres vivos são os grupos que fazem parte de qualquer cadeia ou teia alimentar. Bom, para começar, a gente tem que saber a importância daquele ser vivo que é considerado o autótrofo ou autotrófico, tá? Autotrófico são todos aqueles seres vivos que transformam substâncias inorgânicas, como por exemplo, gás carbônico e água, tá? Em substâncias orgânicas, como é o caso do açúcar, como a glicose, que é um açúcar. É isso que acontece durante o processo de fotossíntese, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte: todos os seres vivos precisam de energia, mas como começar a fazer energia? Qual é a fonte de energia dos seres vivos? Bom, os seres vivos geralmente conseguem sua energia através do alimento. Isso todo mundo sabe. E tem aqueles que produzem seu próprio alimento. E estes que nós chamamos de autótrofos ou autotróficos, tá? Então esses seres vivos, eles são a base de qualquer cadeia alimentar. Então, para começar, vamos pensar no seguinte: esse esqueminha aqui é de uma cadeia alimentar, tá? A cadeia alimentar, ela é uma série reta, linear, né, de organismos, na qual vai fluindo a energia, né, que foi originalmente captada pelo produtor. Então, como é que funciona? Bom, para começar, você tem que entender que a fonte importante de energia do planeta, a mais importante, é o Sol. Então, o Sol manda energia para a Terra. Então, foi necessário uma forma de captar essa energia do Sol, né, que é uma energia que viaja pelo universo, e transformar essa energia, né, que é uma energia pura, uma energia bruta, que chamam de fótons, né, que viajam pelo espaço, transformar essa energia em uma energia química. E quem faz isso para todos é o produtor. O produtor, ele pode ser representado por uma planta, pode ser representado por uma bactéria autotrófica, pode ser representado também por uma alga, tá? Então o produtor é o ser vivo que transforma a energia do Sol em energia química dos alimentos. Então é ele o que garante a sobrevivência dos outros. Porque se não fosse ele, como existiria energia para passar de um ser vivo para outro? Então alguém tem que começar esse trabalho. E quem começa esse trabalho é o produtor. Então, através da fotossíntese, o produtor produz o seu próprio alimento. É um autotrófico. Então, como ele é o primeiro indivíduo a se alimentar através da sua própria produção, então nós dizemos que ele está no primeiro nível, tá? Então, o primeiro nível de uma cadeia alimentar é sempre ocupado por um produtor, seja ele planta, alga ou bactéria fotossintetizante. Tudo bem? Então é aqui o produtor. Acontece que o produtor, ele fabrica seu alimento energético, que é a glicose, através da fotossíntese. Quando um gafanhoto vem comer
a planta, o que acontece? Primeiro que o gafanhoto jamais vai comer a planta inteira. Ele, por mais faminto que esteja, vai deixar pelo menos a raiz do lado de baixo. Ou seja, o herbívoro, que é aqui no caso um gafanhoto, ele jamais vai comer todo o vegetal, tá? E mesmo que ele tente comer todo o vegetal, uma parte da energia que o vegetal fez ficou para ele mesmo sobreviver. Ele mesmo usou a energia. Portanto, ele passa para o consumidor apenas aquilo que sobra. Então, o primeiro nível é o produtor, o que faz o seu próprio alimento. Aí passa a energia, que a gente representa por uma seta, a passagem de energia de um nível para outro. O segundo nível é aquele que se alimenta do produtor, que é o consumidor. Se ele é um consumidor, então ele é um heterotrófico, tá? Ele, na verdade, ele precisa comer o alimento para arrancar a energia do alimento, uma vez que ele não sabe produzir. Bom, como ele foi o primeiro indivíduo a comer o alimento da fonte, né, energética, que é o produtor, então a gente chama ele de consumidor primário, né? Esse gafanhoto, ele vai usar a energia que foi obtida da planta para produzir substâncias para ele gastar em forma de energia, para ele crescer e se desenvolver. Então ele vai gastando essa energia que ele tirou da planta, que já não foi 100% da planta. Aí o que acontece? Esse indivíduo consumidor primário, ele vai ter um predador, que é o caso de, por exemplo, um pássaro. Esse pássaro vai comer o gafanhoto. Se ele come o gafanhoto que está no segundo nível, então esta ave está no terceiro nível, tá? Então, quando o gafanhoto passar a energia para o pássaro, ele não vai passar toda a energia. Ele vai passar apenas a energia que ele ainda não usou no seu metabolismo para crescer e se desenvolver, tá? E para continuar vivendo. Então, o terceiro nível, que é o pássaro, ele é o segundo consumidor dessa cadeia, portanto, ele é um consumidor secundário. Bom, seguindo a cadeia alimentar, o que vai acontecer? Esse pássaro vai consumir a energia para ele mesmo viver. Quando ele for atacado por um predador, por exemplo, uma cobra, né, vai atacar o pássaro. Quando a cobra ataca o pássaro, ela pega a energia do pássaro para ela, a energia que foi originalmente produzida aqui no produtor. Portanto, essa energia ela vai ser repassada adiante. Porém, essa energia ela foi gasta em uma certa quantidade para que o pássaro pudesse viver, crescer e se desenvolver. Portanto, quando a cobra comer o pássaro, ela vai comer apenas uma porcentagem da energia do pássaro que está sendo acumulada desde o produtor. Bom, poderíamos continuar essa cadeia alimentar colocando aqui um quinto nível, que seria o consumidor da cobra, né? Poderia ser, por exemplo, uma ave de rapina. Nesse caso, vamos deixar esse exemplo curto assim, tá? Então, o que aconteceu? A cobra, como ela comeu o consumidor secundário, então ela é o consumidor terciário, tá? Se formos contar desde a planta, ela é o quarto nível, né? Ela se alimentou de um animal do terceiro nível, então ela está no quarto nível, né? E é o consumidor terciário, porque em termos de consumidor nós só temos 3, tá? Em termos de nível trófico, aí nós temos 4. Bom, eu coloquei aqui na sequência o que? Uma figurinha que representa os decompositores. Bactérias, algas,
fungos, há seres vivos que se alimentam dos restos dos outros animais, como fezes, urina, folhas secas, frutos mortos e até mesmo os cadáveres dos seres vivos quando eles morrem. Esses seres decompositores, eles desmancham os animais e as plantas, etc. Como o próprio nome diz, decompositor, decompõe os corpos sem vida e decompõe também a matéria orgânica que eles excretam, como fezes e urina. E depois o que acontece? Eles reutilizam a energia que passa para eles e depois eles devolvem os restos de matéria orgânica para o solo, fechando então o ciclo, adubando o solo e devolvendo para o produtor os nutrientes do solo que ele precisa para começar tudo de novo, tá? Então, reparem, o nível trófico é cada um dos componentes, né? Ou o lugar que cada componente ocupa dentro de uma cadeia alimentar, tá? Os consumidores são aqueles que utilizam a energia originalmente produzida nos produtores e os decompositores decompõem a matéria orgânica, né? Que estão nas partes mortas, né? Resíduos de excreção de outros seres vivos, ok? Em relação às cadeias alimentares, é muito fácil da gente entender. Por exemplo, se eu colocasse uma ave de rapina aqui, né? Ela poderia se alimentar tanto da cobra, como poderia se alimentar do pássaro também. Quando você tem um ser vivo que se alimenta de mais de um animal da cadeia alimentar, aí você já está olhando para uma teia. Por exemplo, se eu colocar aqui um gavião, ele pode comer a cobra. Se o gavião come a cobra, ele está no 5º nível, já que a cobra está no 4º. Mas se o gavião comer o 3º nível, que é o pássaro, o gavião passa a ocupar o 4º. Isso quer dizer que se eu colocar um gavião aqui, ele pode ocupar o 4º ou o 5º nível. Então, quando isso acontece, eu estou me referindo então a uma teia ou rede alimentar, tá? São, na verdade, cadeias alimentares interligadas. Como o próprio nome diz, rede ou teia nos faz lembrar as teias das aranhas. São emaranhados, né? Interligados, né? Um mesmo organismo participando de diversas cadeias alimentares, até mesmo em níveis tróficos diferentes. Então, não se esqueçam que teia alimentar ou rede alimentar são cadeias interligadas, tá ok? Então é isso, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau.